Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para glorificar o nome do Senhor, para poder mostrar para vocês o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele transforma. E nada melhor do que a gente ver a transformação através de testemunho. Gente, eu sou apaixonada por testemunho, e você sabe disso. Porque o testemunho ele é a prova viva de que Deus foi lá e tocou. Porque se você não for transformado, você não conheceu Jesus verdadeiramente. Não tem como você conhecê-lo, não tem como você saber da palavra dele se você não for transformado. Não tem como. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu quero falar, como eu sempre começo falando, sobre o convidado. Manda aí, ó, o sininho para as pessoas, manda aí o negócio que você fala aí, que as pessoas também sejam edificadas, porque a gente tem que não ser só pra gente, a gente tem que servir. Sempre falo isso, que é melhor servir, a palavra fala que é melhor servir do que se servir. Então, gente, chama lá para aquele seu amigo que você sabe que está precisando ouvir a palavra de Deus, então chama ele, porque eu tenho certeza que será uma bênção. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui, eu vou estar falando aqui do meu convidado. Então, eu creio literalmente que nada acontece por acaso quando Deus quer. Então, assim, esse convidado de hoje, na verdade, ele não estava para estar aqui hoje. Para estar aqui hoje, vocês entenderam, né? Mas ele estar aqui, eu tive o prazer de conversar com ele aqui nos bastidores, sabe? Vocês vão conhecer um pouco da história dele. E o nome dele é Josué Vidal, da Advec, de Vista Alegre. E vocês vão conhecer comigo um pouco da história dele, do testemunho que Deus fez na vida dele. E vamos lá, porque o Espírito Santo vai nos conduzir. Não, pastor, primeiramente, muito obrigada por você ter vindo, por você ter aceito, né? E eu falei até ontem com o pastor Jefferson, eu falei para eles assim, olha, fique em paz, porque se é ele, é porque era para ser ele, entendeu? Falei, porque era para ser ele, porque eu tenho certeza que a mão de Deus está em todo lugar, ainda mais quando é para falar a palavra dele. Então, muito obrigada por você ter aceito e você estar aqui. Certo? Não é sempre a nossa planilha ou nossa agenda que vai fazer o que a gente acha que é certo, mas seguir o coração de Deus. Para mim é uma honra muito grande ele conhecer toda a equipe que está aqui essa noite. Vai ser uma noite inesquecível para muitas pessoas. Amém. Uma honra. Amém, eu creio. Pastor, me fala uma coisa. Você nasceu em berço evangélico? Nasci, fui criado no berço evangélico. Na verdade, eu nasci na igreja. Literalmente. Literalmente? Literalmente na igreja. Eita! Os meus pais sempre foram evangélicos, pastor da Assembleia de Deus da Penha, o saudoso pastor José Santos. O pai dirigia a igreja Fonte de Água Viva. Na época era uma congregação, né? E minha mãe estava grávida de mim, eu fui o último filho. E minha mãe não deu tempo de minha mãe da igreja, meu pai estava dirigindo o culto e eu literalmente nasci na igreja e me levaram para o hospital logo após isso. Então eu fui criado e nascido na igreja, literalmente. E sempre esteve na igreja? Na verdade, na minha juventude eu me afastei. Fiquei praticamente uns 3 anos afastado aí, na minha juventude. Período difícil. Eu tinha, acho que, 18 anos de idade. Isso. 18 anos de idade. Eu me afastei, abri mão de muitas coisas e foi um pior período que eu passei. Um dos piores períodos na minha vida que eu passei de Jesus. E me fala uma coisa, você se afastou. O que fez você se afastar? Na verdade, o inimigo, ele sabe que Deus tem algo na sua vida, mas ele não sabe o projeto no que vai acontecer totalmente. O inimigo sabe. Ele sabe que cada um que tem um projeto, Deus vai fazer algo extraordinário. Qual é a função do inimigo hoje? É tentar parar o que Deus tem na sua vida. A gente só pode interromper isso quando nós abrimos portas. Infelizmente, eu filho de pastor, debaixo de promessa, eu comecei a abrir porta com 17 anos. Na verdade, com 15 anos de idade eu conheci uma menina e com 17 anos eu já fui pai. Então a minha mente ela começou a criar problemas psicossomáticos.
coisas difíceis na minha vida e eu comecei a andar por lugares que não era para andar, pessoas que não era para andar, portas que eu acessei que não era para acessar, alianças que eu fiz que não era para fazer. Então tudo isso já começou me acarretando. Só que desde novo eu sempre tive experiência espiritual. Eu sempre tive visões espirituais. Sempre tive muitas coisas concernente ao reino de Deus. Consequentemente, quando eu me desviei, o mundo espiritual da maldade começou a abrir para mim. Então, assim, quando eu descobri que a menina estava grávida, na minha mente, o inimigo falava que era o final da minha vida. Aos 17 anos de idade, para os 18 anos, foi a época que eu comecei a ser pai. Então, foi aquela época mais turbulenta, onde eu ouvia a voz de Deus. Sempre ouvi a voz de Deus. Sempre tive visões espirituais. Só que a partir desse momento, eu comecei a ter experiências espirituais acerca do outro lado. A ouvir o inimigo na minha mente. E você sabia quando era Deus e quando era ele? Quando você se desviou, automaticamente você começou a se confundir? Então, automaticamente eu comecei a me confundir. Porque aos 17 anos de idade foi a primeira vez que eu comecei a ter essa experiência. Porque no início não parece uma voz, parece uma perturbação na tua alma. Minha mente começou a ficar perturbada. Situações que eu saía de casa e voltava só daqui a um mês. Parecia que na minha mente, eu me lembro quando eu recebi a notícia que minha esposa, hoje eu sou casado, meu filho nasceu, o diabo disse para mim na hora, literalmente como se estivesse conversando com uma pessoa: se joga debaixo desse caminhão e se mata. Você não tem condição de ser um pai. Então a minha mente começou a ficar atordoada. Quando você não tem a proteção divina, ainda que você tenha uma promessa, mas as guerras sempre vão acontecer. O inimigo sempre tentando me parar, me parar, me parar, me parar. Eu não conseguia desenvolver o que Deus tinha para a minha vida. Ainda que eu nasci no Evangelho, mas você pode nascer, mas uma coisa é você nascer, uma coisa é você estar, outra coisa é você ter base para guerrear. Ferramentas espirituais. Se tem uma coisa que o inimigo sabe, ele sabe usar ferramentas. Por isso que Jesus disse a Pedro: eu te dou chaves espirituais. Ligar na terra, será ligado no céu. Ligar no céu, será ligado na terra. Eu não tinha essas ferramentas. Mas eu estava debaixo de uma promessa. Mas em contrapartida, a minha mente começou a ficar perturbada. Fazia engenharia civil, né? Cálculo 1, cálculo 2, álgebra linear, cálculo vetorial. Sempre fui um menino muito inteligente. Toda a promessa foi indo embora. E como eu morava numa comunidade, perto da minha casa, uma vez o dono da comunidade olhou para mim assim e falou assim: cara, você tem vocação para ser o líder. Você serve para ser o segurança dessa comunidade. O diabo começou a me apresentar muitas coisas, muitas oportunidades, muitas, diversas. Só que o mais incrível é que não eram oportunidades pequenas, oportunidades grandes. Assumir comunidade, ser segurança de gente grande. Só que lá no fundo, eu sempre tive um temor de Deus no meu coração. Sempre. Uma vez uma irmã no círculo de oração levantou e disse assim para mim: eu vi uma oportunidade chegando do mundo do inferno para você. Você assumir essa oportunidade. Porque a minha mãe, no meio da igreja, ela falou assim: eu repreendo. Porque quando Josué estava no meu ventre, o Senhor falou para mim que ele ia ser um pregador do evangelho. E todas as vezes que eu chegava em casa, todas, eu digo todas, literalmente, minha mãe estava orando por mim. Falo isso, chego a me arrepiar. Então, eu fui criado no evangelho, mas a minha adolescência, a minha juventude foi uma juventude turbada. Mas eu louvo a Deus porque essas experiências me deram hoje ferramentas para guerrear no mundo espiritual. Por exemplo, quando eu tinha 7 anos de idade, o Afonso foi na casa do meu pai para levar a gente para uma festa, eu e minhas irmãs. Eu fui no quarto, a luz estava apagada no quarto, procurei uma calça que eu tinha ganhado, um tênis, minha família era muito pobre. Eu ganhei aquilo no Natal e usava sempre uma roupinha só, minha família era muito humilde. Quando eu estava botando a calça, Nathalie, eu ouvi uma voz de muitas águas, e ela me chamou e disse: Josué.
Tomei um susto, porque não tinha som. E para ter um som na minha casa, antigamente, eu tinha que ligar. E mesmo se ligasse aquele som, não tinha aquela tecnologia para aquela voz toda. Eu guardei para mim. Outro dia eu cheguei em casa também. Medo. Eu não tive medo. Eu lembrei de Samuel agora. Eu não tive medo. Como uma voz, e meu corpo se arrepia aqui todo. E ela me chamou, só que eu não tinha entendimento. Não falei para ninguém, fiquei na minha. E uma vez eu cheguei em casa, minha mãe tomava conta de criança. Antigamente tinha muito isso, tomar conta de criança para aumentar a renda. Tinha uma criança linda, Nathalie, linda. Parecia amazonense, uma criança branca, cabelo escorrido. Coloquei a mão nela. E ela foi em direção ao mesmo quarto. Saí da sala. E aí, mãe, tinha acabado de jogar bola, tudo bem com a senhora? Tudo bem, meu filho. Minha mãe sempre é uma serva de Deus, muito ligada. Eu falei, mãe, essa criança eu não conheço não, de quem é? Mora com quem aqui? Que criança? Hoje eu não tomei conta de criança. Eu falei, essa criança que saiu daqui e foi pro quarto agora. Não tomo conta de criança. Eu falei, eu acabei de tocar nessa criança e fui no quarto, não tinha criança nenhuma. Uma vez meu pai, sentado, meu pai sempre foi um homem de oração. Meu pai, ele ora 3 dias no quarto. Carnaval até hoje. Homem de oração. Uma vez ele orando, ele teve uma experiência com Deus. O Senhor falou, vou te apresentar 3 anjos que te guardam. Quando meu pai começou a orar em visão, meu pai viu as criancinhas como anjos. Então, daquele período, o inimigo sabia que Deus tinha um plano na minha vida. E aí começou a minha guerra. Você não falou nada, você também não ficou como criança, achou que era alguém, alguma coisa tinha chamado, mas você não tinha nem ideia que poderia ser Deus, alguma coisa. Isso nasceu em um ambiente que você vê sua mãe orando, seu pai orando, você sabia desse mundo espiritual ali dentro, você só não conhecia ele, né? Mas você, em nenhum momento você teve isso de achar que era Deus falando, esse anjinho, era um anjo que você tinha visto, não tinha Que eu isso. tinha Sua mãe tocado. que tinha tocado, sua mãe não conversou com você sobre isso, sobre essas coisas. Então, eu já sabia que era Deus. Sabia já? Que Deus já falava comigo desde criança. Estava na igreja, Deus falava comigo. Eu sabia que era Deus. Mas eu não falei nada, como criança, você não tem aquela... Que eu era muito acessado ao mundo espiritual. Eu tinha muitas visões espirituais. Muitas, até hoje, muitas. Na rua eu via algo, na vida das pessoas eu via. Só que eu não falava para ninguém, eu ficava na minha. E como o inimigo sabia desse plano, aos 17 anos, que era o plano de Deus começar a desenvolver a minha chamada, foi aí que eu não digo que eu atrasei. É óbvio que se eu entrasse mais cedo, muitas coisas iam acontecer, mas eu digo para você, Natália, nada melhor do que uma experiência com Deus. Que você só conhece Deus no deserto. Eu digo que isso não é meu testemunho ainda. Eu digo que são experiências que eu tive com Deus para aprimorar a minha vida. Se tem uma coisa que eu não queria hoje, não quero mais passar, é pelo mundo. Que você acaba tendo carrapicho. Você acaba tendo atitudes que não é para ter. Se tem uma coisa que é difícil tirar de você, é um nome que você não carrega. Por isso que o anjo perguntou para Jacó assim, qual é teu nome? O teu nome. O teu nome. O nome é... Como que sua mãe agiu? Tipo assim, sabendo da tua promessa, sendo uma mulher de Deus e vendo o filho, tipo, indo para um caminho errado, né? Indo para um caminho que não é aquele que ela sabe que Deus tinha preparado. Porque é difícil, a gente não tem como colocar, a gente como mãe, né? Colocar isso na cabeça, que eles simplesmente acreditam que aquilo é a vida, e vai. Na verdade, eu acho que eles nem acreditam, eles vão, simplesmente. Como sua mãe agia como uma mulher de Deus, para que não deixasse você se perder de vez, ou não sei, como que ela agia com você? Ela conversava, ela só orava, ela te criticava, ela brigava, ela batia, o que que ela fazia? Minha mãe só orava e me abraçava. Dizia, eu te amo. Eu te amo. Ficava o mês todo, o ano todo, a vida toda. Ela só orava. E até hoje, minha mãe é minha mentora, ela me ensinou o caminho da oração. Problemas insolúveis.
Só oração resolve. Mas só orar. Dizia, você é uma promessa. E eu estou despreocupada. Quantas das vezes eu já caí de moto? Quantas das vezes? Diversas vezes. Às vezes eu caí debaixo do caminhão de lixo. E Josué vai morrer. Minha mãe dizia, vai não. O Senhor falou comigo que ele é uma Qual o promessa. nome dela? Missionária Elizabeth. Ó, missionária de Beth, quero dar um abraço. Eu quero ser uma mãe assim, olha. Eu quero ser uma mãe assim. Só orava, só orava. Aí quando você... Aí você foi pai. Sim. Você é casado com essa que você foi o primeiro filho? Sim, casado com ela. Aí você foi pai e você foi morar junto? O que você fez para essa criança? Para quando essa criança... Na verdade, eu tomei um choque, né? Quando eu vi a criança, eu tomei um choque, né? Meu filho e tal. Os primeiros tempos eu não fui morar, não. Depois de 4 meses, 5 meses, eu morei e assumi a responsabilidade. E foi aí que Deus começou a tratar a massa, o vaso. Essa hora que Deus começou a me amassar. Mostrar de verdade que agora você vai aprender o que é servir ao Senhor. Mas aí tu já tinha voltado? Depois que... Nesse período eu segurei 18, 19, 20 e voltei com entre 20 e 21 anos de idade. Comecei a voltar sério com Deus, buscando ao Senhor, servindo a Deus, dizendo eu estou aqui. Entendeu? Teve algum momento que ele falou assim, ó, sua hora tá acabando. O Josué, chega de tá na hora de você voltar. Ele fala com você, seu lugar não é aqui. E você, às vezes, tá num lugar, assim, que você não tava nem lembrando de Deus e você ouvir ele falar, ó, sua hora. Ou então você sentiu do coração, não era porque tem minha promessa. Se sentir incomodado com aquilo que estava acontecendo. Porque o mundo é bom. Sim. Mas quando você tá dentro, aquilo te incomoda. Sim, eu dentro do baile. Uma irmã parou na minha frente. Eu estava dormindo, Deus mandou vir aqui falar contigo. Mandou te dizer que tu será um pastor e um pregador do Evangelho. Veja um relógio na tua frente. E esse relógio diz para você, para, sinal vermelho. Se você não sair, a minha mão te tira daí hoje. Você atrapalhou meu sono. Ai, então... A irmã escura, baixa, você atrapalhou meu sono. E assim te diz o Senhor, que Ele está te tirando desse ambiente aqui, colocando no altar. Aquela profecia ficou na minha mente durante muito tempo. E sumiu. Nunca mais vi a mulher na minha vida. Esse período que eu comecei a entender. Deus tem uma obra na minha vida. Deus tem uma... Onde eu ia? Onde? Nathalie, aonde? Deus tem uma obra na tua vida. Você é pastor, você é pregador. Aonde eu pisar? Deus falava, eu falei, chega. Eu sempre fui muito temente ao Senhor. Fui muito sensível à voz de Deus. É onde eu comecei a entender que eu falei, essa é a hora. Precisa retornar, entender que Deus tem um plano comigo e seguir o que o Senhor quer na minha vida. Isso foi difícil. Mas isso não foi, não. E esse momento que você teve afastado, você sofreu? Muito, muito. Porque você leva ali a questão de eu estar afastado, é que eu era muito revoltado pela situação que a minha família tinha, por eu vir de uma comunidade, por eu ser muito pobre. Aquela questão, o inimigo ele vai gerando, né, a falta de oportunidade e tal. Então, cresceu uma revolta dentro de mim. E não tinha cura, entendeu? O que as pessoas vão é tentar esvaziar isso em outras questões, bebida, ali com os amigos, mas não tinha cura. Na verdade, desde o momento que eu saí, eu só vivia, na verdade, mal, triste, abatido, depressivo. No fundo, não era isso que você queria na sua vida, né? Na verdade, não era isso que você quer. Tem gente assim que vai pro mundo, é muito feliz e tal, e pai, não sei o quê. O pecado acaba dominando ele, que ele já não se sente mais culpado nem triste por aquela situação, né? E ele acaba assim, o pecado acaba se tornando uma coisa que não tem nada a ver. Acaba se tornando uma coisa normal. E você fica incomodado. Fala, cara, aqui não é o meu bem. Nathalie, eu acredito e não estou respondendo pelos outros. Eu estou respondendo pelaquele que uma vez já teve com Deus. De entender que todo mundo que teve uma comunhão com Deus e hoje está fora, é impossível estar bem. Porque a diferença é que existem pessoas arrogantes, prepotentes. Elas vão criar uma maquiagem, mas não tem como. Existe, há um vazio, há um vazio. É o vazio. Qualquer um hoje. E às vezes eu estava no ambiente, eu estava olhando para a cara das pessoas. Estou fazendo o que aqui?
comigo é, né? A gente se pergunta, eu não tinha aqui, Mas por tem. quê? Mas eu Não choro. é? Aí, tipo, olha, às vezes, recebeu uma profecia naquele dia, sabe o que eu tô fazendo? Tô chorando, choro, não quero isso na minha vida. Semana que vem, um amigo, vamos lá, não sei onde. A gente vai. É isso que eu não consigo entender. Isso até hoje eu não consigo entender. Uma pessoa não consegue vencer. Difícil é, mas existem ferramentas que você pode vencer. Às vezes as pessoas não fazem esse ferramenta, né, pastor? As ferramentas certas. E uma das ferramentas que eu precisei usar é persistir. É acreditar que Deus vai fazer alguma coisa. Porque às vezes a pessoa, ela volta, ela tem um passado triste. E uma coisa, é o seguinte, o mundo espiritual funciona assim. Vamos supor, o pai de fulano é alcoólatra. O filho é alcoólatra. A irmã é alcoólatra. Todo mundo é alcoólatra. Nunca percebeu isso? Já viu isso? Na minha rua tinha um rapaz que o pai dele foi bandido, a mãe dele foi traficante, o irmão foi traficante, o outro foi, que é o Andrezinho, só um hoje é liberto. A questão é que o inimigo, ele age assim. Se ele agiu no pai, alguns chamam de linha de maldição, né? Mas se ele agiu no pai, e aquele pai deu legalidade e não foi liberto, ele vai agir no filho. Se aquele filho não der legalidade, ele vai agir. E ele vai agir, ele vai agir. Até que alguém com autoridade e poder possa entender, compreender o mundo espiritual para ser quebrado. Quer ver? A mãe foi separada. Aí foi lá. Aí ela se tornou vó de todo mundo. Aí as filhas todas estão separadas. Você não percebe que isso acontece nos ambientes? Isso acontece no nosso meio. O pai ou a mãe é depressivo, a filha também é, porque o inimigo ele age com essas ferramentas. Não é questão que é linha de maldição, é questão que o inferno ele é tão organizado que ele sabe agir com essas ferramentas e a gente não tem a visão espiritual para perceber que ele está agindo até nos nossos, sem a gente não entender. Porque uma vez que nós fomos, amém, fomos libertos, mas ele começa a agir. A gente tem que ter essa ferramenta espiritual. O que acontece? Quando a pessoa sai, ela precisa começar a combater o mundo espiritual. Não é você sair, a pessoa hoje se envolveu com tanta coisa, saiu, estou normal. Não, você não está normal. Eu pertenci, eu não estou criticando a religião, eu pertenci ao espiritismo. Amém? Deus, Cristo tem o poder. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer toda a obra do mal. Amém? Cristo tem, mas aquela pessoa tem que ter uma vida de oração. E é por isso que a nossa geração hoje, ela está definhando porque não tem uma vida de oração. Tem sensibilidade com o Espírito Santo. Ela busca a igreja, mas ela não busca o Senhor. Isso não tem nada a ver com um pregador, com um pastor, isso tem a ver com nós como humanidade. E a pessoa vai hoje, vai amanhã, vai sempre, nunca vence. E aquela guerra, Nathalie, ela se torna um ciclo. Você lembra quando Jesus pisou em Gadara? Olha que terrível. O diabo veio até ele e falou assim, o que é que nós temos contigo? Primeiro ponto, Jesus não responde. Jesus não tem nada com o diabo. O que nós temos contigo? Jesus não responde. Jesus diz, quem são vocês? Quem é? Ah, somos muitos, legião. Sai dele. Olha o que eles falam. Permita-nos entrar nos porcos. Ou seja, permita-nos ficar nessa região para fazer a mesma coisa que nós fizemos nele em outros lugares. É assim que age, ele vai agir. As pessoas precisam ter essas ferramentas espirituais. Se eu sair disso, eu preciso fugir disso. Nunca mais. Eu não tenho que ter amigos que vivem isso, eu não tenho que ter alianças que vivem isso, eu preciso agora de ferramentas espirituais para quebrar esse elo. É onde a gente chega, a gente estava conversando antes sobre os mesmos propósitos, né? É como a gente fala, se eu quero viver casado para sempre, tenho isso dentro, eu sou cristã e acredito nisso, o casamento nós somos casados para sempre, não tem como eu ficar andando com pessoas que não têm esse mesmo propósito, que acham que se não deu certo, separa. E é sobre isso, é você começar a ter pessoas também do seu lado com o mesmo propósito, porque se você tem um vício de alguma coisa, você andar com pessoas com esse vício, porque muitas das vezes, pastor, a gente como cristão, a gente acha o seguinte, não, eu tenho isso, eu larguei. Mas aí eu, como cristão, não posso deixar ele de lado, porque senão ele se afunda. Só que aí você tem que ver a maturidade que você tem para você acompanhar aquilo, né? Está preparado para esse nível? Isso aí. E espiritualmente também, né? Espiritualmente,
para poder lutar contra essa entidade que domina essa pessoa? Porque se tem uma coisa que o inferno não gosta é de perder. O faraó não queria perder o povo hebreu por quê? O povo hebreu construiu. Ele estava dando lucro a Faraó. O povo hebreu construiu o Egito. Existe esse estudo até hoje. Os egiptólogos dizem até hoje que não se houve construção tão magnífica no tempo dos hebreus. O Faraó não quer perder, pô. O Faraó perdeu, o que ele fez? Ele foi atrás. O Faraó é uma entidade do Egito. Então, toda vez que eu guerreio contra alguém e uma luta é ganha, o inferno vai vir. Eu aceitei Jesus hoje, agora eu vou evangelizar. Amém, meu filho, mas você precisa ser cuidado. Tratado primeiro, com um tempo, um período, depois você vai. É a mesma coisa o seguinte, Nathalie. Um casamento. Um ora, o outro não ora, esquece, pô. E me correu. Se um é pastor, irmão, toda mulher de um grande líder precisa ser uma mulher de oração. Porque o líder, ele combate, eu digo líder de verdade, que foi chamado por Deus, ele combate com ferramentas espirituais. Se aquela mulher não for de oração, quando o inferno não aguenta com ele, não vai nele, ele realmente entende o propósito como Elias, como outros homens que entenderam o propósito. Agora um líder casado, ele vai na família, pois se essa mulher não for de oração, não entender, opa, Isso vai nos filhos também. vai nela, vai nos filhos, ele vai destruindo a liderança. E vai acabando. E a questão é o seguinte, Nathalie, tem muita gente sofrendo por causa disso. Porque alguém é um alicerce dentro de casa, mas tem alguém que não entende. Tem que ter um alicerce, tem que ter uma oração. Isso vai destruindo, vai arrebentando, vai acabando. Eu comecei a ler a palavra e tal, no livro falava com o marido assim, olha, você tem que acompanhar ela, não pode um tá aqui e o outro tá aqui. Vocês podem até seguir chamados diferentes, mas estarem na mesma busca. E eu não entendia muito bem isso, né? Porque eu achava o seguinte, quando eu comecei, eu achava que eu tô buscando, eu tô fazendo pela minha casa. Então, quando eu falo minha casa, seria para todos. E aí, como você falou da preparação, aí ele foi nos preparando e falando, olha, não dá, tem que ser junto. Tem que ser junto, tem que aprender junto, tem que orar. O que não tem como um evoluir e o outro ficar lá embaixo. E aí, hoje eu entendo o porquê disso. Porque o que acontece, Nathalie, o chamado é dolorido. Quem que é chamado por Deus dói. Deus nunca te leva para lugar nenhum sem antes pegar o que é teu. Todo homem de Deus um espinho na carne. Paulo disse, Senhor, tira isso de mim. Ele disse, a minha graça te basta. O anjo aparece para Paulo no capítulo 14 em Antioquia, quando Paulo é espancado. O anjo aparece para ele e o anjo diz assim, não temas. O cara está espancado. Lamentação de Jeremias, capítulo 3, Jeremias diz assim, eu sou um homem que vi a vara pelo seu furor. Ele me fez andar em trevas e não em luz. Virou contínua a sua mão todo dia contra mim. Ele quebrou os meus ossos, quebrou os meus dentes. Ele me cercou de fel trabalho e me botou em lugares tenebrosos, como os que já estavam mortos há muito tempo. Ele me fez emboscada e se eu tentar fugir, ele me colocou um leão para me pegar e um urso em esconderijo. Então, o chamado é dolorido. Você perde mais do que você ganha. Em 2021, Nathalie, eu perdi meu irmão atropelado. Meu irmão e meu filho, eles foram no monte orar. Na Martin Luther King, onde nós moramos, no Irajá, ela é bem grande. 2 horas da madrugada, um carro de governado pegou meu irmão. Consequentemente, atropelou meu filho. Por quê? Porque eles foram levar um menino em casa. O carro veio, pegou meu irmão, matou meu irmão na hora. Traumatismo craniano. Quando meu filho viu, se assustou, foi para a rua, mesmo o carro atropelou meu filho. 4h35 da madrugada, meu pai bateu na porta da minha casa. Desesperado. 74 anos de idade, eu acho que ele tem. Para me dar a notícia. 2 crianças. Uma ferida, uma perna quebrada, cabeça quebrada, costela, e a outra morta. A pergunta é,
O que fazer? Viu aquele dia que tu não dorme? Olha pra lá e pra cá na cama. Estranho. Aquele dia que tu dirige, mas teu coração fica... A gente tem que ficar ligado nos sinais. Viu aquela hora que tu entra em casa, teu corpo se arrepia, dá um negócio. Pois, eu desci, botei a camisa, fui. O menino já estava morto. 17 anos de idade. O filho com 13 anos. 15. Eu cheguei, meu filho já estava no Getúlio Vargas, minha esposa desesperada e meu irmão já estava morto. Fiquei sentado, 4h40 até 8 horas da manhã, perguntando para Deus o que eu vou fazer. Quando deu 7 horas da manhã, o Espírito do Senhor disse para mim: levanta, liga para o seu pai e encontra a sua mãe, para que ela não dê um derrame. A mãe já sabia que o Maxwell tinha morrido. Falei: pai, vai para lá, cuida da minha mãe, deixa eu aqui. Na casa do meu banho, esperei pegar o corpo, ML vir, lá para ML, para tentar reconhecer, não consegui, voltei para o cemitério, não consegui. O Espírito Santo falou comigo: para agora. Pensei que vai ficar maluco, né? O Espírito Santo falou assim: esse é o momento que você vai continuar. Só isso. Desci para o cemitério, resolvi o enterro dele, voltei para o ML, de novo, no outro dia reconheci o corpo, no outro dia fui para o enterro, enterrei meu irmão, lembro como se fosse hoje, nós cantamos o hinos à harpa, enterrei ele, o povo estava chorando, mas nós estávamos alegres porque ele estava no Senhor. Olhei dentro do ML, reconheci o corpo, olhei para ele, voltei, fui para o hospital, minha esposa estava 2 dias no hospital sem tomar banho, meu filho cheio de parafuso, cheio. Fiquei no hospital 2 dias, saí do hospital 2 dias. Fui porque eu tenho uma empresa, eu forneço camisas, eu trabalho com uniforme de empresa, camisaria, estamparia. Fui. E para o meu cliente, apertei a mão do cliente, entreguei o que eu tinha que entregar. Trabalhando, eu falei com o Senhor: eu não vou mais pregar. Bateu 4 dias com meu filho no hospital. Meu telefone tocou: pastor, o senhor pode pregar? Eu falei: posso. Só continuar. Você sentiu um conforto no coração? Se você parar hoje, você fala assim, cara, só foi o Espírito Santo mesmo, porque eu não tinha condições nenhuma de fazer nada do que eu Eu fiz. senti uma força descomunal. Parece que uma bateria de 400 mil volts pegou no meu coração. Só chorei 2 dias, pô. Porque alguém dentro do meio da tormenta, da tempestade, precisa estar ligado, pô. Porque a vida de quem é chamado é tormenta. Luta, pô. Bonito pregar, viajar. Gente, que coisa linda, avião. O difícil é a tormenta. O processo. E é dolorido. Tem coisas que você fala assim: Senhor, porquê? Eu entendi que Deus nunca vai responder o teu porquê. Nunca. Eu não sei quem foi respondido pelo porquê. Ele sempre vai te dar uma direção. E é isso que a gente precisa entender. Descobrir Deus é no meio do deserto. É na tormenta. É na dor, é na aflição. É aí que você descobre quem é Deus. Para você. Porque ninguém tem a capacidade hoje e a mentalidade hoje de descobrir Deus. Deus é além. Deus é atemporal. Ele está acima. Isaías diz que ele soltou bilhões de estrelas e a chama pelo nome. Ainda antes que eu formasse a terra, ou ainda antes que eu sou. Aquele versículo de Isaías. Ainda antes que eu formasse a terra, ou ainda antes que a terra fosse formada, ou ainda antes que qualquer planeta fosse formado, eu sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Aí é 43:13.
Operando Deus que impedirá. Ele está falando de galáxias, ele está falando de planeta, ele está falando de tudo. Eu sou maior do que tudo, Deus é maior do que tudo. Só que às vezes Deus quer se revelar para nós e a gente não quer conhecer Ele, porque não tem como conhecer Ele. Quem conheceu Deus na Bíblia, no Havaí, na Flórida? Quem conheceu? Jó disse, como você estava falando, eu antigamente eu pensava que eu conhecia. Mas agora os meus olhos viram o Senhor. Estou falando de Jó, gente. Os filhos de Jó não eram crente não, cara. Eles davam festa, pô. Jó tinha que ofertar e entregar por causa deles. Você vai conhecer quem é a mulher de Jó. Jó era um pastor, mas a família... Mas mesmo assim o cara passou pela tormenta. Se fôssemos nós hoje, está em pecado. Homem de Deus, a família assim. Porque na hora da mulher dar uma palavra para ele, a mulher diz, amaldiçoa teu Deus e morre. É o que a Bíblia diz. Ah, mas algumas traduções hebraicas não fica com a Bíblia. Amaldiçoa teu Deus e morre, pô. Você está mal, você está cheio de capo, você está podre. Aí ele diz, eu sei, o meu Redentor vive. E enfim, se levantará sobre a terra. Eu acredito que descobrir Deus é isso aí. São as crises, são as dificuldades. Você consegue vê-lo no meio disso, né? Porque às vezes, já teve vezes de eu estar sentado assim, chorando e fazendo pergunta, por que isso? E muitas das vezes até para estar orando em público, pregar, e eu falo, por que isso? Porque eu sou sábio, porque para mim era o seguinte, chamado deveria ser o quê? Primeiro, antes de tudo, eu vou perguntar um negócio para o senhor. Sim. Como descobrir seu chamado? Como descobrir o meu chamado? Como, não seu pessoal, como uma pessoa em si descobre o seu chamado? Através da oração. Servindo a Deus. O próprio Deus vai te descobrir. Jeremias. Antes que eu te formasse também a tua mãe, eu te chamei, te escolhi as nações, te dei por herança. Escolhido. Davi. Enquanto Davi servia seu pai, ele descobriu um talento de matar urso e leão e derrubar gigante. O caminho da oração, o caminho de eu servir com excelência, faz desenvolver dentro de mim a pessoa que eu sou. Eu sei que o público é muito inteligente, você é muito também, mas eu vou repetir. O caminho da oração e o caminho de servir o Senhor com excelência, o céu desvenda dentro de você os resultados que vão acontecer na sua vida. Porque se tem uma coisa que não falha, é o céu. Você está fazendo, o céu vai identificar para você. É isso aqui. As coisas vão conectar. O céu conecta as coisas. O Senhor conecta. Deus não faz nada de qualquer maneira. Nathalie, você não chegou aqui de qualquer maneira. Deus não restaurou a tua família de qualquer maneira. Deus não lhe trouxe aqui de qualquer maneira. O céu lhe deu uma direção. E eu lhe faço uma pergunta. Qual foi o dia em que você pensou em ter um podcast? Qual foi o dia em que você pensou estar perto do seu líder, que hoje é uma referência mundial? Porque o céu faz isso. Porque um dia, eu estou lhe conhecendo hoje, um dia você começou a caminhar pelo caminho da oração. E é nesse dia que você começou, e agora eu te faço a pergunta, que agora eu sou apresentador do programa, agora eu te faço uma pergunta, é nesse dia que você começou, a pergunta é, e aí? Você achava que a coisa ia dar certo? Na verdade, eu comecei a obedecer. Assim, não, meu líder falou que era assim, então é assim. E aí eu fui orando. E nisso eu falava com o meu líder assim, mas eu não vou saber ler. Ele falou, lê, e você vai ler. E aí ele falou, você fica tranquilo, que aos poucos Deus vai abrir seu coração, você vai ter vontade cada vez mais de ler. Você cada vez vai. E aí eu lendo para obedecer e não fazer, tipo assim, quando eu for lá em cima orar por alguma coisa, eu fui buscar conhecimento e orar, mas assim, mais por obedecer do que por imaginar que algo pudesse acontecer. Realmente, hoje eu falo com o meu líder assim, eu falo, como que eu consigo subir ali e fazer isso? Como que eu consigo? Aí eu agradeço, eu falo, muito obrigada por você ter visto em mim, né? E que Deus fez, usou muito ele para isso. Nunca. Eu ia ser sempre aquela, a minha vida inteira, ia fazer tudo por trás e jamais ia
Eu não sabia, nunca tinha aberto a Bíblia para ler na minha vida. Agora, você acredita que Deus está te levantando para essa referência, para que pessoas como você comecem a redescobrir que é mais aquilo do que imagina? Mas eu te faço uma pergunta. E na tua tormenta? Teu pior tempo de crise? Você acreditava que Deus ia mudar a tua história? Assim, Deus sempre fez as coisas na minha vida muito naturalmente. Quando eu via, já estava. Quando eu via, já foi. Quando eu nunca tinha pedido, e aí eu falava assim, e aí quando a gente falou sobre chamado, eu falava para Deus o seguinte, eu pensava assim, chamado é aquilo que a gente quer fazer. Porque se eu quero fazer, eu vou fazer com excelência, né? Na minha cabeça sempre foi isso. E óbvio que nunca seria chamado, tem muito tempo não. Tem mais ou menos um mês que eu perguntei ao meu líder, você tem certeza, será? Você acha que isso é um chamado? Porque se for chamado, é muita responsabilidade. Chamado, eu falei para ele, meu pastor, chamado é uma coisa os outros pegar e falar assim para você, olha, você vai falar da palavra de Deus, estou te convidando. Beleza, você está indo, você tá bom. Agora, chamado é uma coisa que você tem que seguir, você tem que fazer, você tem que cumprir, né, aquilo. E aí eu falo, você tem certeza? E eu fui fazendo tudo, chorando, né? Para obedecer. Para obedecer. E essa diferença dessa geração. Eles não querem assumir esse compromisso, porque ser um líder hoje não é ter um status. Um líder hoje é ter uma postura. Seu filho te observa, seus filhos, sua esposa, as pessoas te observam. Quando você carrega uma unção, você carrega uma autoridade. Você é diferenciado. Então são essas diferenças que hoje as pessoas precisam ter. Se eu tenho um chamado, eu sou diferenciado. Nathalie, tem muita coisa que muita gente faz, eu não faço. Eu sou diferente, pô. Parece que eu sou um novo no corpo de um velho. Eu sou diferente. Não adianta, porque se eu tenho algo de Deus, o céu vai me cobrar. Eu tenho que ter um posicionamento. As pessoas querem viver light. Não, hoje pode tudo. Eu posso usufruir da unção de Deus, mas eu também. Você é uma referência. Ah, mas eu não sou reconhecido. Eu não estou falando de reconhecimento humano. Eu estou falando de reconhecimento espiritual. Os filhos de Cefa, quando foi expulsar o demônio disse, Paulo eu conheço, o Deus de Paulo conheço, e você, quem é? Tem muita gente que o diabo está dizendo assim, quem é você? Você? Não conheço não. Porque a tua postura não identifica o chamado que você exerce. Senhora, a pessoa fala assim, não coloca a culpa no diabo. Às vezes o diabo mesmo fala, olha, eu não tenho nada a ver com isso, tá? É ele que está entrando em mim. A pessoa que fala, o pai está falando. E é exatamente isso. Às vezes você fala, é isso, aí realmente a gente influencia as pessoas bem a gente, porque eu não ia numa igreja evangélica porque eu tinha pavor. Eu falava, fulano é assim, por que que eu, entendeu? E aí é como Deus faz as coisas, Deus vai colocando você. Você não tem a maturidade espiritual, porque eu nunca nasci em berço evangélico, eu me converti no sofrimento, Sim. e aí eu nunca tinha essa ideia. E aí, Deus, mesmo que você não tenha, ele vai, tipo assim, te encaixando. Eu acho que né, eu não sei o entendimento tanto assim, mas eu acho assim, que ao ele conhecer o seu coração também, ver que realmente você não conhece, você não está ali, ele vai te direcionando para que você siga o caminho. Então eu achava que o chamado, quando falava de chamado, era isso, era tipo, e até que um amigo meu uma vez me mandou um vídeo falando assim, você quer saber qual é o seu chamado? Você não quer, você vai saber o seu chamado quando você fala assim, não era isso que eu queria fazer. Isso. Quando você está escondido e o pessoal te acha, enquanto aqueles que estão lá querendo a oportunidade não vão. Eu falei, mas ainda falo que você está falando, mas Senhor, por que isso é tão mais fácil? Aquele que está ali, porque para mim foi muito difícil. Imagino. Foi não. É muito difícil para mim. Para mim é um grande desafio. Um grande desafio, porque o mundo espiritual sempre tem algo novo para você. Sempre tem ferramentas. O inimigo sempre tem ferramentas novas. Para mim sempre é um desafio. Assim, eu não posso dizer de pessoas, eu falo sobre mim. Eu enfrento muitas guerras. Então, são guerras absurdas que eu falo assim, Senhor, e agora?
Não tem ninguém hoje que... Existem várias etapas do chamado. É óbvio que tem pastores hoje que estão bem tranquilos. Mas existem etapas da tua vida que você fala, Senhor, pelo amor de Deus, por favor, afasta isso de mim. Não dá. Estou falando de Elias, pô. Um homem que, segundo a sua palavra, vai ter chuva. Acabou. O soldado veio 150, manda fogo do céu, matou todo mundo. O cara entra na caverna, pô. O cara fala, Senhor, me leva. Eu quero ver onde é que está esse chamado do glamour, pô. Esse chamado do glamour, e eu não estou falando de quem viaja, tira foto, não é isso, pelo amor de Deus. Esse chamado do glamour que nada acontece, porque como que eu guerreio? Como que eu prego sobre o mundo espiritual? As pessoas são curadas, são restauradas, são transformadas e eu não sou atacado. Aonde está isso? Estou falando de Jesus, 40 dias no deserto, o diabo veio, perturbou. Jesus. Essa é a questão. Pastor, quando você é atacado, é o que aí quando você é atacado, a gente vai ser atacado, mas como você reage com isso que é onde entra o seu preparo, né, de oração, desculpa, o seu preparo para a batalha. Ele é o que te prepara para aquilo, porque já teve batalha que eu paro olhando assim e falo assim, eu com meu coração em paz, a pessoa se voltando e eu sem ódio, sabe? E eu falo assim, e meu coração em paz. Só que nisso, deixa eu me acordar 3h30 da manhã. Estava orando de 3h30 da manhã, mesmo porque eu vou pra academia às 6 horas. Aí eu falei, vou ficar arrumada e tal, aí oro, vou ler, ler minha palavra, estudar, e depois vou pra academia. Não consegui ir. Passou do tempo, eu não conseguia parar. Foi no dia que eu tive isso. Aí eu peguei e falei assim, Senhor. Aí eu fui me preparando já para o que eu ia passar. Porque se eu parar o olhar hoje, agora, gente, eu até fiquei brincando com o Senhor, como se... são essas coisas que eu falo assim, Senhor, que diferença que eu sou do que eu era. Senão eu já tinha, não sei o que, né? E aí eu perguntei, olha o cuidado dele. Eu não consegui dormir, levantei, orei e fiquei naquela, não consegui sair, continuei. E aí eu quero perguntar para você, isso acontece quando você, no mundo espiritual, isso é eu que estou tirando essa conclusão, de que ele me acordou 3h30 porque não é normal, e eu passei por essa situação nesse mesmo dia. Dele falar assim, meu filho, ó, vai vir batalha pesada e você precisa estar preparado para aquilo. Eu te confesso que eu ainda tenho um pouco de dúvida sobre muitas coisas. Então, você já respondeu, é assim que isso acontece. Deus já avisa. Deus avisa os seus profetas. Minha mãe é mulher de Deus. Eu tenho uma irmã que ela, meu irmão, a minha irmã é terrível. Ela é. Minha irmã sabe o que vai acontecer, assim, Deus revela a ela o terrível. E o que acontece? Deus já revela. Tem hora que minha mãe me liga e fala assim, vai orar, sinto guerra, hein? Quando bate 2 dias, a guerra vem. Ou seja, é assim que Deus trabalha. E geralmente é na madrugada. Deus já te acorda e fala, ó, vai orar. Quem está me assistindo, se Deus fizer isso contigo, levanta. O Espírito Santo levanta, porque a guerra já está até armada. Às vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Por isso que eu digo que o que acontece? Hoje você está guerreando muito espiritual. Daniel, sabe o que o anjo disse para ele? Sou Gabriel, pô. Aquele que assiste diante de Deus. Saiu um decreto. Gente, eu já vi juiz hoje aqui revogar decreto na terra. E já vi juiz dizer que não vai revogar. Estou falando um decreto para Daniel. Sabe o que o anjo disse para ele? Eu estava lutando com um príncipe da Pérsia. E Miguel precisou vir para me ajudar. Ou seja, gente, se um anjo precisa de reforço, imagina, gente, a guerra já estava travada. E Daniel está 21 dias orando. Sabe o que ele falou? Homem muito amado. No primeiro dia que você orou, saiu um decreto. Estou sentindo Deus aqui, gente. Glória a Deus. Aleluia. Joremaua. Elevoaçá. Voaté, revoaté. Camuatá. Comentria. Ombiafá. Saiu um decreto. O decreto saiu direto. O diabo falou, não vai chegar. Somos nós, cara. E Deus, Nathalie, para muita gente é muito espanto. Poxa,
Foi logo agora, Deus levantou. Deus está preparando para algo novo, para algo grande. Os sinais de Deus, quando acontecem na nossa vida, é algo grande. Não importa se foi em 2017, 2018, não importa. O que importa é que Deus está preparando líderes para grandes coisas. Assim como Deus está preparando você, assim como Deus está trabalhando na vida do seu esposo, para algo grande, para liderança, para chamado, para tomar conta de pessoas, porque são os nossos traumas que vão cuidar dessas pessoas. A gente tem que prestar atenção nos sinais de Deus, pô. Porque se muita guerra vai contra a tua casa, é porque Deus está dizendo, eu tenho algo. Isso já passou, eu já passei, às vezes eu estava dirigindo para ir pregar, um camarada de moto começou a me xingar, pô, no meio da Avenida Brasil, ele começou a me xingar. Ele disse, me mata, me xingando, me xingando. Eu demônio, sou pura ali, ó. Porque sabe que Deus tem algo extraordinário na nossa vida. E esse momento aqui, o teu momento, o nosso momento, é o momento mais delicado. A gente precisa pisar em ovos. O inimigo fica só sondando. Mas maior o que está conosco do que o que está com ele. Não. Por isso que eu estou dizendo isso aqui, Nathalie, porque eu sinto que Deus ainda vai fazer algo muito grande, extraordinário na questão de liderança na sua vida, na vida da sua família. Você crê nisso que eu estou falando? Você crê que Deus vai lhe dar pessoas para você liderar? Porque é isso que Deus faz. Deus pega alguém, lapida, trabalha, restaura, para que a gente pense que é o último estágio da vida. E Deus vem fazendo. Isso é o chamado. Difícil não vai ser, mas de uma coisa eu sei: Deus estará conosco. Amém. Amém? Aí eu quero saber como é que tá, como é que continua. Acho que já bateu o horário, já bateu. Mas como é que continua? Porque é tanta coisa que a gente fica assim, olha, vou te falar. Já me perdi, tá vendo? Não, deixa eu te perguntar outra coisa, pastor. Quando que você voltou e você já foi pastor, já botaram? Como é que foi essa sua caminhada até você virar um pastor, itinerante? Então, quando eu voltei, eu já não voltei com os meus pais, né? Eu voltei na Assembleia de Deus do pastor Luiz Aleixo, de Paula, em Irajá. E ali eu fui auxiliar, fui diácono, fui presbítero. Deus resolveu construir a minha história. Você vai construir a tua história. E você acreditava nisso? Eu acredito. Se tem uma coisa que eu tenho até hoje, eu acredito. Eu acredito. Natália, eu acredito muito. Eu acredito demais. Eu sou um cara que acredita demais. Além da minha realidade. Eu estou conversando contigo aqui agora, mas eu creio que daqui a um pouco tempo eu já vou estar na América. Na Europa. Falta pouco. Meu Deus. Porque Deus vai fazer algo extraordinário, porque eu acredito. Se eu não acreditar. Então eu sempre acreditei. É isso que me colocou de pé, porque eu acreditava. Deus vai fazer algo, Deus vai fazer algo, Deus vai fazer algo, Deus vai fazer algo. Não vai antes de eu ir lá na tua igreja, né? Sim, não. No dia que você estiver lá, hein? Deus vai fazer algo, então eu sempre acreditava. O que me fez, foi até uma pergunta boa, me fez motivado a acreditar. Eu sempre acreditei muito. E até hoje eu acredito. Sempre falou assim, eu vou entrar, vai ser tudo, nada do que eu fui vai modificar aqui, ou você tinha assim, medo de voltar? Você já tinha noção que você ia ficar ali? Não, eu já estava. Não, eu já sabia que Deus já fez uma obra, eu nunca mais voltei. Eu amo Jesus, Nathalie. Eu não digo que a pregação é consequência. Eu amo Jesus, cara. Você ama falar dele, né? Eu amo falar dele, eu amo. Às vezes eu estou num carro, eu ouço um louvor, eu sou sensível. Ainda que você pregue praticamente quase todo dia, sou sensível, cara. Eu amo Jesus. Então, isso que me inspirou. Choro, eu sou sensível. Eu sou sensível. Eu sou sensível à presença do Espírito Santo, eu sou sensível. Então, tipo assim, esse acreditar, que eu falei, eu nunca mais volto. Se eu tomar uma atitude, já era. Eu não vou mais voltar. E eu nunca mais voltei. Você é aquele amigo que, vamos supor, ele trouxe uma amiga aqui, né? E aí ele fala, aí ele tá com alguém e fala assim, olha, aí ó, uma aliança aqui não tá legal. Ou aquele amigo, se eu fala assim, pastor, mas de amigo, não de ser ovelha.
eu queria ir conversar com você, para você orar aí, pô. Você é aquele amigo que todo mundo pega para, tipo, ver se eu tô se a aliança é certa, ver se Deus fala com você. Você é assim, esse tipo de pessoa? Algumas amizades me olham hoje, eles dizem que eu sou um rapaz novo no corpo de um velho, né? Eles me olham como alguém que seja vai instruir. Vidal, eu preciso tomar atitude. Isso aqui. Eu estava conversando isso com o Israel no monte agora. Israel me acompanha ali. Israel, Deus abençoe. Daqui a pouco tu vai aparecer aqui. Tá bom? Um grande amigo, eu estava falando isso para ele. Eu já errei muito, porque eu sempre fui aquele amigo que, ó. Na lata. Falei para ele, eu perdi muita amizade, eu perdi muita aliança. Eu sempre fui aquele amigo. Hoje eu sou mais aquele amigo de ouvir. Se eu puder aconselhar, eu não aconselho, mas é difícil de dar direcionamento. Porque toda aliança te direciona a um lugar. Eu digo isso para Israel. Não tem como eu ser amigo de alguém se só eu ganho. Você vai usufruir do que eu tenho. Porque eu não estou preocupado. Se aquela porta me deu uma notoriedade, ela vai te dar também, porque Deus vai abrir outra. Esse é o meu pensamento de nível de amizade e aliança. Porque eu sei quem Deus coloca do meu lado e eu sei quem Deus vai me colocar do lado de pessoas. Eu não tenho inveja de nada de ninguém. Mas eu sei de uma coisa, que a aliança de Davi e Jonathan foi o resultado para empurrar ele para o trono. É assim que se funciona. E quando você tem um discernimento espiritual, você sabe também quem é quem. Quem está do seu lado e quem não está. Só que nós estamos falando de aliança. Eu digo isso para Israel. Se quer conhecer alguém, é seu amigo de verdade, ele não vai ter dificuldade nenhuma. Quando você precisar de alguma coisa, pegar o telefone, segue fulano aí, faz isso para ciclano. Você me liga, Vidal, eu tô precisando disso aqui, calma aí. Vou dar 10 minutos. Se eu não puder fazer, eu vou tentar resolver. Assim que eu configuro um amigo. Essa é a questão. Eu sou desse nível. A amizade me ligou e aonde eu puder estender a mão, tá aqui, meu irmão. Agora. Vamos junto. Amizade influencia? Para quem já tem uma mentalidade formada, talvez não. Mas dependendo de onde ela vem. Tem amizade que vem e a gente não percebe quem é esse tipo de amizade. Ela influencia tanto para o bem quanto para o mal. E eu tenho experiências dentro do meu lar. A amizade já destruiu quase famílias. Tenho essa experiência. Cristão, ler a Bíblia. Uma amizade dessa ele cai. Cristão que não lê a Bíblia e não ora não é cristão. É simpatizante da fé. Como é que você é cristão com o nome de Cristo e não conhece Jesus? Você só vai conhecer Jesus se você ler a Bíblia, se você orar. Intimidade só vem com a palavra, né? Através da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente falou muito aqui sobre teologia. Antes de você chegar, a gente estava aqui, teologia, estudo e a Bíblia. E aí, a teologia, ela consegue afastar alguém do caminho? A teologia é um estudo que simplifica ali os estudos das religiões também, né? Eu tenho certeza que a teologia não afasta ninguém. Ela amplia o teu conhecimento. Ela não amplia o teu conhecimento sobre Deus, gente. A questão sobre Deus é espiritual. Mas a teologia, ela te dá base para você conhecer tudo aquilo que foi fundado, do que foi feito, sobre religiões, sobre cristianismo. É a base. A teologia é a base do conhecimento, do estudo, não só das religiões, mas a base bíblica. Vai te dar um conhecimento. Agora, existem pessoas que começam a estudar e começam a indagar Deus. Porque a teologia, existem alguns pontos em que você se aprofunda muito, vai pela visão humana, né? Por exemplo, numa sala de aula, quando eu estava, na FAICAD uma vez, eu assisti algumas aulas na FAICAD, e o professor disse que o mar não se abriu. As águas ali do Nilo, as águas da onde Moisés levantou a mão ali, seria o cajado, ela riu. Entendeu? Ela não se abriu. Tipo assim, são coisas que você precisa ter uma base. Você hoje fazer uma teologia, você precisa ter uma base. Na verdade, você precisa ter a fé firmada para você pegar o que você... Falou tudo. Fé né? firmada. E
e não pegar o que não te convém, não está ali. Na verdade, você absorve o que te interessa e deixa pra lá o que não te interessa, né? Isso aí. Então, muitas coisas da vida é hoje, né? É a vida, é a vida. Como é a vida, a gente pegar, né? Pastor, pra gente ir para finalizando, eu queria que você, para aqueles como eu comecei, né? E eles, para ler a Bíblia, tem algum começo que você acha para iniciante ou alguma versão que possa estar ajudando nesse processo? Porque eu vou te falar uma coisa, eu sempre falo e falo isso até com meu marido, falo, cara, ler a Bíblia não é ler a Bíblia, é muito espiritual. Às vezes você tá com a adrenalina lá, você pegou a Bíblia, você começa a ter sono, você começa uma guerra para você ler aquilo. Aquela coisa que você separou. E aí, eu te pergunto, para a pessoa que vai começar, ou alguém que já chegou para você, não sei se é algum ovelho e tal, adolescente, de vez em quando, fala, por onde eu começo? Por onde começa? Você acha melhor começar pelo início? Começar pelo Gênesis ali é um pouco complicado, né? Você vai pegar Gênesis ali, Número Levítico, só Jesus, Número, Levítico, Deuteronômio. Eu acho que melhor para se começar o que nós aprendemos nos evangelhos. Você começa sobre Jesus, você vai trás para frente, e você vai entender os sacrifícios, porque Jesus se apresenta em todos os conteúdos bíblicos, né? Desde Gênesis e Apocalipse, Jesus se apresenta ali como cordeiro, como rei, como sacerdote, como sumo. Se você começar ali por o Evangelho de Mateus, Marcos, sucessivamente, Hebreus ali, João, Pedro, dá uma segurada. Quando você for para o Apocalipse, você precisa de uma instrução. Quando você for para o Velho Testamento, você precisa de uma instrução. Não é que você vai ler, mas nem tudo você vai conseguir compreender. Mas o Novo Testamento te dá uma base. É muito bom fazer um seminário, né? Da teologia, faz um semináriozinho. Seminário te dá muita base para você entender o Velho Testamento, que o Velho Testamento é um pouco complexo para quem nunca leu, entendeu? Eu fiz uma salada. Eu comecei pelo Novo Testamento, só que eu fui até Atos. Depois eu falei, cara, não vou pegar Paulo, é muita coisa, eu preciso, tipo assim, tá dentro, eu tenho que estar focada e tal. E aí eu fui aí comecei Gênesis e tal, e comecei a me apaixonar pelo Antigo Testamento. Primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro Reis, segundo Reis, quando acabou, eu tive tristeza que eu tinha acabado de ler. Sabe aquela coisa que você começa a querer... Eu fiquei apaixonada. Eu terminei Jeremias, eu sou apaixonada por Jeremias. Então, eu comecei a ficar apaixonada pelo Antigo Testamento. Aí agora, fui para Romanos. Então, isso que eu ia falar. Você pulou uma das cartas principais, né? Que é Romanos. Romanos é uma carta principal, que Romanos está inserido ali em todo o contexto de edificação. É o contexto de aonde Paulo vai instruir. A carta aos Romanos, Calvino diz o seguinte, que se tivesse só a carta a Romanos, a Bíblia toda estava explicada. Então, o Novo Testamento é a maior base do Evangelho. Cristo, os apóstolos, a igreja, o apóstolo Paulo, ali é a base. Depois você vai ao Velho Testamento. Porque o Velho Testamento ele vai se unir, vai só dar mais força no que de fato nosso propósito. Aí, depois disso, aí eu fui para Romanos. Aí agora eu tô em Romanos, mas aí eu tô em Romanos lendo a Bíblia, eu até estava rindo com eles ali, porque eu não consigo ler só a Bíblia, eu gosto de estudar. Então, eu pego livros que falam daquilo, eu estou lendo um livro, até falei com o pessoal aqui, do Hernando Dias Lopes, que o Romano é desse tamanho. Aí eu fiquei falando comigo, gente, é uma Bíblia dentro da Bíblia. É uma Bíblia dentro são 16 capítulos de Romanos, e o livro... Comentário. Livro é desse tamanho, né? Que explica tudo. E aí eu tô apaixonada também, eu tô amando. E você acredita que é o único que eu consigo ler? Que eu pegava livros, não conseguia ler livro nenhum, não. Podia ser de romance, podia ser o que for. A Bíblia e o estudo da Bíblia é a única coisa que eu consigo parar. A Bíblia esclarece, ela abre a tua mente, né? É uma bênção, é uma bênção. Pastor, qual conselho você daria? O conselho você daria para a gente viver uma vida cristã de verdade, assim, para quê? Por quê? Eu tô te falando isso. Porque às vezes a gente acha que não tá ouvindo a voz de Deus, a gente às vezes acha que é coisa da nossa cabeça, às vezes a gente fala assim, será que eu tô sensível para ouvir? O que eu vou ter? O que é ter sensibilidade para ouvir? Será que Deus fala com cada um de um jeito?
E aí eu queria saber, eu queria que você me desse um conselho do que fazer. Assim, do que fazer para você estar sensível a isso? É só oração em palavra? O que? Qual é o nome do seu esposo? Rodrigo, Quantos anos de casado? nós temos 6 anos. 6 anos. Você já conhece o Rodrigo? Se ele chegar em casa hoje, já consegue fazer leitura? Ele? Você tem filho ou filha? Tenho 3 filhos. Tem 3? Qual é o mais velho? O mais velho é menino, Quantos anos? 21. Você já consegue fazer leitura? Qual é o nome dele? Pelo celular, Qual é o nome Cauã. dele? Com a voz dele, você já consegue saber? Você tem uma intimidade com ele. O maior princípio hoje é o relacionamento. Bom, se tiver um relacionamento, a mãe já sabe o passo que o filho dá dentro de casa. Acordou, tu olhou, o que foi? Chegou na escola, você já sente, o que houve? Você conhece toda a tua família, seu esposo, seus filhos. O que você tem? Um relacionamento. A gente cria um relacionamento com Jesus. A vida cristã boa. E ouvir, a gente nem, ele fala assim todo, não é A assim. partir do relacionamento. O relacionamento. O relacionamento é algo incrível, né? Eu tô jogando futebol lá com a galera e rola, às vezes, quando eles botam o som lá, tal. Eu jogo meu futebol, vou embora, falo com todo mundo. Mas eu fiquei lá para comer um peixe, eles estavam lá, tomando o negócio deles. Eles, pastor, tu não bebe nada assim? Não. Não vai pra... Não. Não, sou pastor, pô. Não, cara, eu sou pastor, eu sou novo, mas sou pastor. Eu não sinto desejo, pô. Relacionamento te tira os desejos do mundo. Relacionamento te leva para perto de Jesus. O relacionamento te faz orar mais. Pronto. É óbvio que existem sentimentos que você luta contra. Uma coisa é lutar contra, outra coisa é eu quero. Não. O crente ele não vive uma vida de pecado. Ele pode viver tentações. Isso acontece com todo mundo. Mas a vida de pecado eu não tenho prazer. Não tenho prazer nenhum. Porque o relacionamento te leva a isso. E é o conjunto de tudo que a gente falou aqui. A gente só está fazendo só um resumo aqui. As lutas, as tentações, as provas, as dificuldades te levam a Cristo. Aí você vai olhar e vai falar, pô, vou jogar tudo isso fora. Não, eu criei um relacionamento com Jesus. O amor. E o amor é primordial. Vou te falar que o amor me fez ser obediente, assim, a obediência o amor me fez ser obediente, mesmo sem querer fazer. Entendeu? Então, assim, o amor, ele me fez, assim, eu tenho um amor por Cristo, assim, tão grande. Aprendi a amá-lo, né? Aprendi a amá-lo, assim, que eu tenho medo de decepcioná-lo, entendeu? Então, se ele fala pra mim, olha, você vai pegar aquilo dali, e eu falo, eu tô pouco pegando, mas, sabe, por amor, é como um pai mesmo. Por bondade. Você ter esse daí, né? Isso. E não tem coisa melhor do que isso, né? É verdade. Porque as tentações vêm, mas quando você, por exemplo, vai acordar 3h pouca da manhã, ou quando sua mãe vai lá, Deus fala pra ela, manda ele orar, você se sente o quê? Ah, Nathalie, minha guerra é na madrugada, eu faço. Eu entro no sono, já era. Não, diga se você sente cuidado. Sim, eu sinto cuidado. Mas de que você fala essas tentações. Então, madrugada, para acordar. Irmão, é guerra. Isso com certeza. Fala tu. Acordar de madrugada, profeta. Você tá doido, é difícil. Muito. Então são essas tentações, mas... É isso aí, o importante é isso, gente. Que honra, muito grande, hein? Muito obrigada. Quero ir lá na sua igreja. Vamos sim. Vou lá, quero ir lá. Tô muito feliz, você me fez cair em lágrimas aqui, eu me segurei. E eu quero dizer. Pensei que você ia borrar a maquiagem, mas controlou as emoções. Controlei. Mas eu quero dizer que é o que eu falo, Deus não faz nada por acaso. Quando eu falei, pastor Jefferson, tinha que ser ele, pode ficar em paz, porque tinha que ser ele, porque eu sabia que Deus tinha mandado e alguma coisa teria nisso. Então, eu quero te agradecer muito a sua disponibilidade, quero dar uma lembrancinha. Puxa, obrigado, Nathalie. Uma lembrancinha para que você sempre Poxa, obrigado. olhe lá, lembre da gente. Obrigado. Está orando também pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério. Pelo projeto. Muito obrigada mesmo, do fundo do meu coração. Sim. Tá bom? Eu posso fazer a oração? Claro. Antes de terminar? Pai, eu te louvo, te agradeço. Obrigado por eu chegar a esse lugar. Senhor, a minha oração nessa noite, para que o Senhor
suporte a cada pessoa que está assistindo ou assistiu ou vai assistir, Senhor, esse podcast. Existem muitas pessoas que estão pedindo a Deus força, misericórdia, querem abandonar tudo. Mas que o teu nome seja maior do que qualquer crise e dificuldade. Nós repreendemos agora, dentro do mundo espiritual, qualquer arma, qualquer demônio que tenta oprimir, que tenta pressionar mentes, e que o teu nome seja glorificado pela vida da tua filha, sua família, guarda ela e faça prosperar. E nós te louvamos em teu nome. Amém, amém e amém. Que é melhor do que terminar assim, orando? Gente, o mundo espiritual não é brincadeira. Não é brincadeira. Não brinque de ser igreja, porque o inferno não está brincando de ser inferno. O diabo não está brincando de ser diabo. Então levem a sério, o mundo espiritual existe. E ele não só existe, como ele acaba com a gente. Então, que vocês possam, eu desejo do fundo do meu coração, que vocês possam redescobrir Deus, aqueles que ainda não teve esse contato. Que vocês possam redescobrir Deus. Eu não estou falando só de pessoas que não aceitaram Jesus ainda, sabe? E que acham que Deus é Deus como eu achava. Mas principalmente também aqueles que estão na igreja, aceitaram Jesus, mas não se doam, não oram, não lê a Bíblia, não tem intimidade com Deus, não tem relacionamento. Então eu desejo do fundo do meu coração e profetizo sobre a vida de vocês, que ao ver esse vídeo, ao ver esse podcast, sua vida será mudada em nome de Jesus. O Senhor não fez isso à toa. O Senhor não nos colocou aqui à toa. E não é para engrandecer o nosso nome, mas é para engrandecer o nome dele, porque nós não temos poder. O poder vem do nome dele, o poder vem dele, em nome de Jesus. Então que vocês possam ter uma noite abençoada. Que vocês possam lá orar botar a mão lá na cabeça do seu filho, da sua filha, do seu marido, no seu portão, nos seus vizinhos, no carro. Fazer o que eu falo para vocês que às vezes eu costumo fazer, mas que vocês possam ver, porque Deus transforma. Deus é o mesmo ontem, hoje e é o mesmo, será o mesmo sempre. E por onde ele passava, ele restaurava, ele libertava, e não é diferente. Então, em nome de Jesus, gente, eu quero agradecer vocês estarem aqui, de vocês terem ficado aqui até o final, e eu quero agradecer por tudo isso. Vai lá, olha, a notificação lá, o sininho, eu nunca sei as ordens, mas é o sininho lá, e se inscreve no canal e mande para outras pessoas para que vocês sejam lamparina acesa na vida de outras pessoas também. Então, finalizamos por aqui, gente. Beijo. Fica com Deus.